tarde, pessoal. Como vão vocês, caros internautas? Sejam bem-vindos aqui novamente a mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Hoje eu vou trazer aquela convidada especial que vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la aqui, mas hoje com outro tema. Anteriormente ela falou sobre coloração pessoal e hoje a gente vai falar sobre temperamentos, pessoal. Eu vou aqui apresentar para quem ainda não conhece essa pessoa especial, querida e maravilhosa. O nome dela é Adriana Mazzilli. Ela é consultora de imagem e estilo comportamental, especialista em cores, imagem e comportamento. Atua há 30 anos como consultora de imagem pessoal e corporativa. É palestrante e visagista comportamental. Ministra palestras, cursos de workshops e é docente na Faculdade Belas Artes, com os cursos livres de consultoria de imagem, tendo formado mais de 100 turmas, coloração pessoal e dress code corporativo, formando inúmeras turmas de profissionais. Foi também docente no SENAC de São Bernardo do Campo, onde teve mais de 30 turmas formadas. Pessoal, olha que orgulho tê-la aqui. Tudo bom, minha querida? E de novo, que delícia. Ai, que bom. Prazer, obrigada pelo convite. Eu sempre falo, o convite da Carla é irrecusável, eu agendo, coloco direitinho na minha programação e consigo estar aqui com ela. Ai, muito bom, é um prazer que se renova. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, magnífico de comportamento, sobre os temperamentos, né. E é muito curioso saber que uma pessoa que lida com coloração, fala também sobre temperamento. Então essa área da ciência, a gente vai entender hoje aqui como que ela se cruza com a questão da imagem, né, do estilo e como aplicar isso, né. Então vamos ser um bate-papo muito produtivo aqui. Então vamos iniciar o bate-papo de hoje. Eu queria saber, Adri, o que são os temperamentos e em que momento você começou a buscar esse conhecimento? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, eu percebi que eu precisava modificar as pessoas. Não adiantava só colorir, vestir, e fui buscar esse conhecimento. Quando eu entendi que as pessoas se comportam de alguma maneira, eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso. E aí eu me aprofundei. Então, e há 100 anos atrás, Rudolf Steiner, que fundou as escolas Waldorf, ele começou a entender que para educar as crianças, para a formação delas, era importante conhecê-las. E ele foi resumindo e entendendo que eram divididos em 4 grupos. Ele rebatizou essa teoria antiga lá de Hipócrates, que antes era uma teoria dos 4 humores corporais, e trouxe para os 4 temperamentos, que é a maneira que a gente tempera a vida. Esse estudo é um estudo vasto, né, a psicologia leva a ele, neurociência leva a ele, mas quando eu percebi que eu precisava entender de pessoas para elas se comunicarem visualmente, eu me aprofundei muito na área da estética, né, buscando a estética como temperamento, identificando, claro, cada pessoa, mas também como ela está se vestindo intencionalmente. Olha que legal, né, gente? Como que as ciências se cruzam, né? Os conhecimentos se cruzam. Eu me lembro de ter feito um teste assim simples de temperamento lá no meu colégio, na época de escola. Então eles deram essa introdução, na época lá eu fiz, agora muitos anos se passaram, eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer, Adri, né? Estou aqui para isso. E Adri, qual que é a importância então de conhecer sobre esses temperamentos, né? É tão interessante isso, Carla, porque assim, quando você conhece sobre os temperamentos, você domina a si mesma, né, sobre quem você é, se entende e se perdoa. E começa a entender as outras pessoas. Elas favorecem, né, nosso relacionamento. De alguma forma, todos os temperamentos vão trazer evidências que não são simplesmente o jeito da pessoa, e sim como ela reage ao mundo. E aí a gente passa a aliviar um pouquinho a carga, a responsabilidade sobre o outro. Então, se você pega um temperamento que ele tem um time mais lento, você só entende que a pessoa está sendo assim porque ela só sabe reagir assim, e não porque ela está fazendo algo de propósito ou ela é uma pessoa preguiçosa. Não, é o timing dela. Olha, isso é muito interessante, né, porque evita os julgamentos, né. As pessoas ficam, né, reparando nos outros, nas atitudes, mas porque tem gente que tem também a mania de querer achar que você vai ter a mesma reação, né, que você teria e não é exatamente. Exatamente, exatamente. Então, sim, é o reconhecimento de quem você é, que dá esse autoconhecimento, facilita com que você lide com o outro também, ele só está sendo ele mesmo. Com certeza, olha que legal, então preste atenção nisso na hora de julgar alguém, né. Em que isso então te ajuda na sua vida pessoal e profissional?
Então, o fato de eu ter conhecimento dos temperamentos faz com que eu entenda as pessoas, me relacione com elas, seja aluno, seja cliente, seja relacionamento pessoal, e passa também a ter esse entendimento de melhorar as minhas qualidades. A gente diz assim, né? Ser humano não tem defeito. Quem tem defeito é aparelho eletrônico. Eu digo isso. É verdade. O que o ser humano tem são características que às vezes elas passam a ser negativas porque a gente entra num loop pessoal. A gente tenta fazer coisas na vida, resolver situações e a gente não sai disso. E muitas vezes não sair desse looping faz com que você fique na fraqueza desses temperamentos, que é um lugar confortável, que é aquela zona de conforto que a gente tanto fala. O fato de você ter esse conhecimento, você passa a dominar, né, a ter esse poder sobre si mesma e começar a conectar as forças novamente. Então, quando a gente aprofundar mais, eu vou dar exemplos até reais para a gente poder mensurar isso e as pessoas que estão assistindo entenderem. Claro, e se melhorar também, né, se aperfeiçoar, não é? Fazer uma busca interior, por mais que eu possa reagir assim, o que que eu posso mudar, melhorar? Mudar e melhorar, sempre, sempre. Eu acho Autoanálise, né? exatamente, a autorrevisão, ela faz com que nós, seres humanos, possamos evoluir, E que é esse o nosso propósito aqui, né, de existência, é a evolução. E eu digo que não ter conhecimento disso traz o involução, né, essa palavra não existe, mas a gente ajusta ela aqui. Por isso, porque a gente para de se relacionar. Acho que o maior desafio do ser humano é relacionamento, seja ele em qualquer nível. pessoal, profissional, então isso aí vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, gente. É por isso que aqui eu estou perguntando para a Adri hoje, existe um teste, então, Adri, para descobrir isso? Então vamos lá. Esses temperamentos, primeiro eu vou falar rapidinho sobre eles para poder, né, quem não conhece, É. ter essa informação. Eles foram divididos em quadrantes, como eu gosto de coisas simplificadas, quadrantes tá bom. Porque hoje a gente tem, né, novas leituras sobre arquétipos e aí vai subdividindo, mas vamos focar, né, nos 4. Então nós temos um temperamento colérico, que é um temperamento que não adianta ir olhar lá no dicionário e ver o que quer dizer, porque foi uma nomenclatura dada. Ele é um temperamento mais explosivo, mais direcionado, ele é um líder nato. Então ele toma as atitudes, as responsabilidades e resolve as coisas. Portanto, ele não é muito focado em mimimi, em relacionamento, em ficar pedindo as coisas, ele quer ir direto ao ponto. Nós temos um temperamento chamado sanguíneo. O sanguíneo, ele é o fresh, ele é o influente, ele é uma pessoa que conversa com todo mundo, ele é uma pessoa extremamente feliz, alegre, quase solar. Ele está muito associado a esse movimento de lá para cá, né, que seria como se fosse o ar, como o colérico está associado ao fogo. E aí nós temos os outros 2 temperamentos, nós temos o melancólico é uma pessoa extremamente, organizada, uma pessoa que tem muita coerência de pensamento, ela é excelente em processos. Então é uma pessoa que tem controle sobre isso, e uma pessoa que não é muito do social, mas ela funciona muito bem, ela é muito receptiva, né, e ela é muito, inteligente, ela sempre acha saídas importantes, mas não é uma pessoa de falar com todo mundo. E ela está associada à terra. E por último, não menos importante, o fleumático. O fleumático é uma pessoa extremamente diplomática, extremamente acolhedora, uma pessoa muito passiva, mas passiva no sentido de recepção, uma pessoa pacífica também, e ela tem por uma característica a água, que tem uma superfície, né, que parece leve, mas existe uma profundidade. Esses 4 temperamentos, eles são muito extensos para a gente falar aqui, seriam características imensas, longas. Mas o que a gente pode entender é que se você faz um teste hoje para descobrir o temperamento, eu fico preocupada, Carla, com esses testes. Por quê? Você se tem um humor hoje, se você está num dia não tão bom, ou você está num dia muito feliz, talvez você tenha respostas nesse teste que levem para outro caminho. Sim, então eu fico duvidosa do resultado. Tem várias ferramentas que a gente vê em profissionais também, como o DISC, que é uma ferramenta que interpreta um pouco desse perfil comportamental, mas eu ainda, né, prefiro trabalhar com a observação. Aí eu volto lá para Hipócrates, né, que é 500 anos antes de Cristo, e começo a observar o comportamento. Então a gente percebe gestos, vestimenta, forma e organização de fala, o tipo de ênfase que dá, o próprio estilo que veste, tudo isso influencia. Então uma observação faz a gente entender muito. Sim. E se você quer uma dica muito rápida, quando você conhece uma pessoa, você tem 50 milissegundos para ter uma observação sobre ela.
Se você calibrar isso na sua mente, você pode dividir. Essa pessoa, eu perguntaria para ela as horas, assim, bem fácil, ou eu teria uma certa cerimônia. Se ela é uma pessoa acessível, provavelmente eu perguntaria as horas muito fácil. Se ela não tem essa cara que a gente fala, né, essa face de acessível, já é uma pessoa que tem um distanciamento. Isso já fala sobre os temperamentos. Sim, sim. E como que é feita essa análise então? Então, no caso da consultoria, por onde eu trouxe, né, essa matéria, eu me liguei muito na neurociência e é sobre observação. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem 55% de informação dela física e 38% em fala. Ou seja, somos 93% criaturas visuais, quando a gente tem 7% somente nesse perfil verbal, que é o que ela fala. Dentro desses 93, eu começo a observar a forma como ela se pronuncia, como ela se vê. Então, pessoas que falam que normalmente, né, estão no Instagram, elas fazem muita selfie, são pessoas que estão sempre de carão ali no Instagram, que são muito vaidosas, têm temperamentos que são mais vaidosos, que é o colérico sanguíneo. Pessoas que são um pouco mais recatadas, pessoas que são um pouco mais tímidas, vamos chamar assim, têm temperamentos que são, né, de fleumáticos e melancólicos. Não é uma regra, é uma junção de informações. Então, quando a gente faz um atendimento de consultoria de imagem, a gente tem uma entrevista e dentro dessa entrevista a gente começa a fazer perguntas que levem a determinadas respostas. Então, vou dar um exemplo aqui com a Cali. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o critério para você se arrumar de manhã? Nossa, eu vou muito pela temperatura do dia, pelo que eu vou fazer e meu estado de espírito naquele dia. Tem dia que eu não estou muito pro colorido, tem dia que eu estou mais, assim, discreta. Eu Você vou não usa como uniforme. não, Isso não. já diz muito sobre ela. E se por acaso as coisas mudam durante o dia, né, e você tá com aquela roupa, você volta em casa para tentar pegar uma outra roupa? Se eu tenho tempo, sim, com certeza. Isso é uma vaidade que a gente fala. Quanto tempo em média você leva para se arrumar de manhã, Carlinhos? É questão de 1 hora. Tá vendo? Essa demanda, esse cuidado já fala muito sobre o estilo dela e, consequentemente, sobre o temperamento. Ela, por ser uma pessoa vaidosa, ela vai ter temperamentos que tenham essa vaidade. E essa vaidade não é como um uniforme, que ela vestiu, tá tudo em ordem e vai embora. Não, se alguma mudança acontecer, ela vai lá e muda. Ela já está muito mais associada ao fogo e ao ar, pelo movimento, do que à terra ou à água. Olha que legal, adorei saber disso, gente. Mas é mesmo assim, porque eu fiquei com aquela imagem da escola ainda. Era uma tabela pronta, Sim. que não é padrão assim, é igual dieta, né? Nem existe uma dieta universal, não é? Você tem que analisar a pessoa, os hábitos dela, né? Então eu falei, nossa, será que é daquele jeito ainda? Eu acredito assim, muitos profissionais atuam nessa área e aplicam esse tipo de questionário, mas eu acredito que não dá para uma pessoa simplesmente responder, né, livremente e você tentar fazer essa analogia. Sim. Eu acredito muito mais numa entrevista, numa conversa, né, para você perceber como você está lidando com aquela pessoa. Eu tive, mais preocupação em falar com ela, eu fui mais à vontade, ela sorriu muito para mim, ela ficou meio tensa, como foi isso? A receptividade. Exatamente, todas essas observações é um montante que a gente junta e a gente começa a interpretar a pessoa. É. E aí tem muito a ver com o andar, né, com como come, o que come, É. tudo isso conta, porque muitas vezes essa leitura desse temperamento, ela está muito associada ao visagismo. E o visagismo, ele está voltado à área da estética da beleza, sim. Então vamos ver alturas de, né, de arco zigomático, linhas de sobrancelha, isso tudo são para profissionais que trabalham com isso. Porém, quando a gente fala dessa parte comportamental, Carli, não adianta, você pode ter dado de pai e mãe o seu rosto, e você pode ter uma cara de brava igual ao seu pai. Tudo bem, você herdou característica genética, mas morfologicamente você vai dando uma nova forma ao longo da vida, como você foi reagindo ao mundo. O temperamento, ele é como a gente reage ao mundo. Ninguém ensina pra gente, a gente não herda. Eu só sei reagir dessa forma. Claro que a gente vai equilibrando, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa dimensão. Mas na adolescência, a gente começa a ter uma certa percepção. Se a gente é uma pessoa que é mais cordata, uma pessoa mais rebelde, uma pessoa que é mais na dela, inteligente, gosta de estudar sozinha, ou aquela pessoa mais festeira, isso a gente já começa a observar. E não tem jeito, você pode ter a carinha de brava do seu pai, mas o seu temperamento é um temperamento muito tranquilo, muito à vontade. Então, né, o que vai realmente prevalecer
é o seu comportamento, não as suas feições. Por isso que na consultoria a gente trabalha esse visagismo da imagem associada ao comportamento. Gente, é muito legal isso, imersivo, né? É imersivo, é imersivo. É que assim, a gente tem pouquinho tempo, porque se deixasse é um papo assim por uma tarde Gente, inteirinha. com certeza, demais. E quais são esses temperamentos, eles podem mudar com o tempo? Na verdade não, Carlinha. Por quê? A gente nasce com ele, porque a gente só consegue interpretá-lo quando a gente começa a reagir sobre a vida. Então eu dou um exemplo. Vamos supor que a gente está vendo um fogo aqui na sala. Não é um fogo perigoso, mas a gente vai ter que tomar um cuidado. Tem pessoas que vão levantar e vão gritar. Tem pessoas que vão ficar paralisadas. Tem pessoas que vão tentar salvar as outras pessoas. E tem pessoas que vão lá apagar o fogo. Isso, quando você está espontaneamente lidando com uma situação, você só faz do jeito do seu temperamento. Olha, Porque você não controla, você não pensou. Eu posso sim, ao longo da vida, descobrir o meu temperamento, que é o dominante, entender um secundário ali que eu sou mais, que é mais confortável para eu buscar, mas entender dos 4, porque nós nascemos com os 4. E aí sim eu posso fazer inversões. Então, para determinadas situações, eu posso usar um temperamento ou outro. Exemplo por mim, eu tenho um temperamento sanguíneo colérico, quase que no meio a meio, só que eu preciso muito de organização, porque eu sou uma pessoa que tem que ter disciplina. Trabalho muito, né? Você sabe, a minha agenda é uma agenda complicada. sim. Então, o fato de eu ter que viver na disciplina me faz buscar o temperamento melancólico. O que que ele é? Ele é organizado. Então, muitas vezes eu busco na estética trazer também essa organização visual para facilitar. Eu passo muito a mão no cabelo, sou aquela pessoa mais energética. Quando eu vou dar aula, geralmente eu deixo o cabelo mais quieto. Então, eu passo um spray de cabelo, eu crio uns efeitos em mim que eu não tenha muito movimento. Aí eu fico mais concentrada nesse temperamento. Então, sim, eu posso trazê-lo esteticamente, mas e aí acabar, né, fazendo com que ele se sobressaia. Mas de alguma maneira, se for espontâneo mesmo, eu volto para a raiz. Ai, olha que legal, gente, porque eu fiquei pensando quando ela falou aqui os tipos de temperamento, que a gente tem características, né? Sim, é dos 4. Dos 4. Quando eu dou o curso, normalmente, Carlinha, as pessoas falam: "Ai, como é que eu vou fazer agora? Eu me deixei com os 4". Eu falei: "Que ótimo", né, mas vai ter um predominante que é aquele que você sempre vai ter, que é na hora que você se arruma de manhã, que é na hora que você toma um susto, ou que na hora que você tem que tomar uma decisão muito rápida, você vai pelo seu caminho, Que é o espontâneo. que é o espontâneo, porque é o único que você sabe realmente como fazer. Sim, sim, entendi, nossa, perfeito. E como um temperamento de uma pessoa impacta a forma dela se vestir? Exatamente dessa forma, né, trazer pra moda, exatamente. Se você tem temperamentos coléricos, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de algo, que seja único em você, exclusividade, a pessoa do camarote que a gente fala. Aham. Então ela vai gostar de peças muito exclusivas, ela vai gostar de um certo volume, uma certa força, gosta de marcas muito pela exclusividade, né, não por ostentação. Sim. Então é um estilo que mostra, assim, uma mulher ou um homem extremamente presencial, dominante. Se você tem um estilo, uma pessoa que é mais divertida, espontânea, que gosta da moda, né, que gosta de se vestir com várias informações, que tem uma certa criatividade, ela está associada a um temperamento sanguíneo, e que é o meu. Só que eu não posso me vestir, né, de um jeito muito criativo, colorido, porque eu trabalho no meio corporativo. Então, se eu estou lá, né, muitas vezes, não dá para ir toda colorida. É. Aí a gente dá aquela calmadinha, a gente traz elementos, mas a gente não exagera. Certo. Temperamento melancólico, como eu falei, ele está muito associado à organização. Então, a pessoa, né, que está impecavelmente vestida, provavelmente todo no lugar, sem muito exagero, que é o que eu busco mesclar um pouquinho. E uma pessoa que é fleumática, ela é uma pessoa que gosta do estilo mais natural. Hum. Ela gosta daquela no make, ela gosta daquela sensação de roupinhas de malha que não machuca e não incomoda. Então, sim, o nosso estilo já diz também muito sobre o nosso temperamento. Aí você fala assim, Dri, mas pode haver uma pessoa colérica que gosta de malha, com certeza, né, que também é o meio onde ela viveu, como ela foi criada. Mas provavelmente ela vai gostar daquela marca muito específica, muito exclusiva para usar a sua roupinha de malha. Então eu falo, aqueles chinelinhos lá de couro é de marca boa, com certeza. É, olha só que interessante, gente, como aplicar os temperamentos na hora de se vestir, como fazer essa conexão com a moda. Olha que legal. Isso, forma de você se vestir diz muito sobre você, né? Então, por fim, qual que é a sua experiência com seus temperamentos?
É, como eu falei, né, eu já linko ele. Durante a minha vida, eu usei muito o meu sanguíneo, mas eu fazia, por questão de vivência, o fleumático ser meu segundo, mas era um lugar que não era tão confortável para mim. Quando eu entendi, que eu me estudei mais profundamente, eu percebi que o colérico tinha a ver comigo. Daí a minha estética, eu busco, aí só pegando aquele link do podcast anterior, eu busco muito na cartela de outono, essa força colérica. Então eu uso tonalidade de outono com energias, linhas, formas, né, e organização do sanguíneo, para que eu faça esse equilíbrio. Mas sempre eu estou de olho, né, isso é uma revisão diária. As pessoas perguntam: Você pensa numa roupa para se vestir?" Você respondeu que você pensa na temperatura. Eu penso no que eu preciso comportamentalmente naquele dia, e aí eu faço esse link. Então sim, ele impacta diretamente na minha vida, no meu dia a dia. Facilitou muito o seu dia a Muito. dia, né, depois de você se autoconhecer. Com certeza, com certeza. O autoconhecimento, ele é poderoso, ele traz autoconfiança e a autoconfiança é sedutora, né. É, sem dúvida, é uma ferramenta aí para se Poderosa, usar, a gente poder a nosso favor, né, tanto na vida pessoal como profissional. profissional, exatamente. Ai, que delícia de bate-papo. Como ela falou aqui, eu se pudesse ficar ali a tarde inteira aqui explorando esse assunto que é muito vasto, né. Muito vasto. Mas assim, já deu para ter uma ideia aí de como, trazer esses conhecimentos para a vida prática, né, para a hora de você passar uma imagem pessoal na sua profissão, enfim, nos seus relacionamentos, né. Então agora por fim eu queria que a Adri deixasse os contatos dela aqui, para quem quiser fazer uma consultoria maravilhosa, completa aqui, imagem, estilo e comportamento. Tá bom, eu tô aqui, eu dou curso de comportamento sim, então se você quiser me contatar, eu tô no Instagram como Adri Mazzilli, o Mazzilli é Masili. Você pode também lá acessar o número do meu celular, né, do meu WhatsApp, a minha assistência toda tá lá, é só procurar, que aí você acha um caminho, e vem fazer um curso de consultoria, vem fazer um curso de comportamento ou um atendimento de consultoria de imagem. Ah, eu vou querer muito. A gente tem muita novidade, né, Carlinha, a gente vai fazer muita coisa. Opa, vamos ainda tem aguardem que vai ter muita novidade, surpresa, mas não vamos dar spoiler hoje. Não, hoje não. Então obrigada, Adri, pela presença mais uma vez. Obrigada a vocês que assistiram. Beijo, pessoal. Até a próxima.